Depois de tantos anos trabalhando ali, já deveria estar acostumado com qualquer tipo de situação. Mas confesso que aquela semana me tirou do sério. A chuva não dava trégua fazia 7 dias, castigando o cemitério inteiro. A terra virou um lamaçal espesso, pesado, que agarrava as botas e deixava a movimentação quase impossível. O problema maior era que os enterros não podiam parar. Família enlutada não quer saber de previsão do tempo. Se marcaram o dia, querem o enterro. E foi assim, em meio a um temporal miserável, que um corpo foi sepultado naquela tarde de quinta-feira. Tudo foi feito do jeito certo, dentro do possível. Cova aberta com cuidado, lona estendida para não encharcar tanto, caixão colocado com a ajuda de 3 pessoas, tudo feito na pressa para evitar que a chuva estragasse ainda mais a cerimônia. Voltei no fim da tarde, como sempre faço, para conferir se a terra tinha assentado bem. Estava tudo aparentemente normal. Deixei o lugar e fui para casa com aquela sensação incômoda de que o solo não aguentaria muito mais água, mas não tinha muito o que eu pudesse fazer. Era esperar a tormenta passar e torcer para que o estrago não fosse grande. Mal sabia eu que seria chamado de volta no meio da madrugada, com o rádio chiando e a voz de quem me chamou do outro lado meio desesperada, dizendo que alguma coisa tinha dado errado. Peguei a lanterna, vesti a capa de chuva ainda molhada do dia anterior e rumei para o cemitério debaixo de uma garoa fina e teimosa, sem nem saber o que ia encontrar. Assim que entrei pelo portão lateral, aquela mistura de cheiro de terra molhada, flores podres e barro revirado me invadiu as narinas. O chão parecia querer me engolir a cada passo. A água tinha aberto pequenos sulcos no terreno, como cicatrizes novas e profundas, e em alguns pontos era possível ver até pedaços de raiz expostos. Segui o feixe da lanterna direto para o local indicado e, quando vi a cena, meu estômago deu um nó. O caixão estava meio exposto, a terra cedera tanto que a madeira parecia encharcada, afundada numa poça lamacenta. O pior era o jeito como estava. De um lado, mais afundado que do outro, dando a impressão de que algo tentara sair dali, ou de que o próprio peso puxava tudo para baixo, como se o cemitério quisesse devorar o corpo. Pessoal, antes de continuar essa história, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos que curtem histórias de terror pé no chão, como essa. Isso me ajuda muito a trazer mais conteúdos assim para vocês. Agora, vamos seguir. Respirei fundo, firmei os pés no barro e comecei a trabalhar. Primeiro, tentando tirar o excesso de água com baldes improvisados. Cada vez que enfiava a pá na terra mole, tinha a sensação de que escutava um som oco, abafado, como se o chão reclamasse. Era provavelmente só o som do vácuo, da terra se deslocando, mas naquela hora da madrugada, sozinho, cercado por lápides e cruzes tortas iluminadas apenas pelo brilho fraco da lanterna, tudo parecia ter um peso diferente. Após algum tempo cavando e ajeitando, algo chamou minha atenção. Em volta da cova, a terra estava marcada. Achei que fossem apenas minhas próprias pegadas no começo, mas olhando melhor, percebi que havia marcas menores, como impressões de mãos pequenas espalhadas pela lama. Não eram pegadas comuns, eram mãos, abertas, com dedos finos, algumas parecendo ter deslizado pela terra como se tivessem se agarrado desesperadamente. Senti um arrepio subir pela espinha, mas me obriguei a manter a calma. Talvez fossem marcas de crianças que passaram por ali durante o dia, pensei. Embora fosse difícil de acreditar que alguém deixaria crianças brincando em um cemitério, ainda mais naquela tempestade. A razão tentava gritar dentro de mim que era algo simples, mas meu instinto dizia outra coisa. Continuei o trabalho, encharcado, sujo até os joelhos, usando uma força que eu nem sabia que tinha para ajeitar aquele caixão de volta no lugar. De vez em quando, desviava o olhar para o lado, achando ter visto alguma coisa se mover entre os túmulos, mas sempre acabava culpando a chuva, o vento ou o jogo de luz da lanterna. Uma hora, enquanto nivelava a terra com a pá, a lanterna caiu no chão, iluminando de lado uma cena que ficou gravada na minha memória.
A poucos metros dali, havia mais marcas de mãos, formando um trilho que ia até uma lápide pequena, provavelmente de uma criança. O barro parecia ter sido revirado ali também, como se alguém tivesse rastejado ou se arrastado no meio da lama. O estômago embrulhou de novo, e mesmo que eu não quisesse admitir, naquela hora me senti profundamente desconfortável. Havia algo muito errado ali naquela parte do cemitério. Ajeitei o caixão o melhor que pude, joguei terra por cima até esconder novamente o que havia ficado exposto, e fui tentando alisar o chão com cuidado. Não queria dar chance para que a família visse qualquer sinal de desleixo no dia seguinte. Quando terminei, fiquei parado por alguns minutos, respirando fundo, ouvindo o som da chuva e o vento passando pelas árvores. Era como se o cemitério tivesse ficado mais pesado, mais silencioso, como se me observasse em cada movimento. As mãos na terra, a sensação de que não estava realmente sozinho, tudo me deixava inquieto de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Nem nos enterros mais difíceis, nem nas noites em que precisei velar corpos de indigentes até de madrugada. Fiquei ali, parado, com a pá ainda na mão e a respiração pesada saindo em vapor no ar frio. Olhava para a terra recém-aplainada, tentando me convencer de que o pior já tinha passado. Mas a verdade é que meu corpo não acreditava nisso. Cada fibra minha parecia alerta, como se o próprio chão vibrasse de forma quase imperceptível, enviando pequenos choques pelos meus pés cravados na lama. A chuva engrossou de repente, e o barulho das gotas fortes batendo nas folhas secas e nas pedras fez o ambiente inteiro ganhar uma atmosfera ainda mais opressora. Tentei ignorar a sensação e caminhei de volta em direção à entrada lateral por onde tinha vindo. Mas, a cada passo, parecia que o cemitério tentava me segurar, que a lama ficava ainda mais espessa, mais densa, como se quisesse me engolir também. Quando passei próximo àquela lápide pequena onde vi as marcas de mãos pela primeira vez, não resisti e parei. A lanterna, agora com a luz mais fraca depois da queda, iluminou de leve o local. O chão parecia diferente, como se tivesse sido mexido não apenas pelo barro escorrendo, mas como se alguém, ou algo, tivesse remexido a terra de propósito. Não vi nenhuma pegada adulta por perto. Nada que indicasse que outra pessoa estivera ali. Só aquelas marcas pequenas, em várias direções, quase desenhando um caminho, indo de um lado ao outro do terreno. O frio se intensificou. Era um frio estranho, que não vinha só do clima molhado da madrugada, mas parecia brotar da própria terra. Meus dedos ficaram dormentes, segurando a lanterna e a pá, e por um instante, considerei sair correndo dali. Mas coveiro velho como eu não se permite esse tipo de covardia, ainda que o instinto gritasse para abandonar tudo e sumir dali o mais rápido possível. Decidi então fazer uma última verificação antes de ir embora. Me aproximei da lápide menor, tentando ignorar a sensação pesada no peito. O nome gravado já estava gasto pelo tempo, mal dava para ler. Apenas a data estava visível, marcando um enterro que havia ocorrido há muitos anos, tempo suficiente para que a maioria já tivesse esquecido daquela pequena sepultura. Me abaixei, olhando de perto o chão. Não era impressão. Havia sulcos na lama, como se pequenos dedos tivessem escavado a terra molhada, arrastando lama para fora. Não havia pegadas em volta nem de adulto, nem de criança. Apenas aquelas marcas, isoladas, inquietantes. A cada centímetro que eu examinava, sentia como se o tempo ao meu redor ficasse mais lento, o vento cessasse e o silêncio tomasse conta de tudo. Mesmo a chuva parecia ter virado apenas um ruído de fundo distante. Quando me levantei para ir embora, ouvi um estalo, um som seco, próximo demais para ser ignorado. Virei rapidamente a cabeça, o coração batendo descompassado. A alguns metros, uma das cruzes de madeira tombou sozinha, afundando de lado na lama. Era provável que o solo encharcado tivesse soltado a base da cruz, mas naquele contexto, qualquer coisa natural parecia ganhar outra interpretação. Respirei fundo, tentei me convencer de que tudo tinha explicação lógica e racional,
e acelerei o passo para fora dali. Atravessar o cemitério naquela noite foi como caminhar através de um pesadelo. Cada sombra parecia se mover, cada estalo da madeira velha das lápides, cada chiado das árvores balançando ao vento, tudo soava como se algo estivesse prestes a acontecer. Meu foco era um só: alcançar o portão, destrancar o cadeado e sair daquele ambiente sufocante o quanto antes. Quando finalmente alcancei a saída, com as botas cobertas de barro até a canela e o uniforme encharcado, olhei para trás por puro instinto. E foi nesse momento que vi, de novo, perto daquela lápide menor, novas marcas de mãos desenhavam trilhas frescas no barro, como se tivessem surgido enquanto eu caminhava. Não esperei mais nada. Tranquei o portão de qualquer jeito e me enfiei dentro do carro velho que usávamos no cemitério. Liguei o motor tremendo de frio e de algo que eu ainda não queria admitir ser medo. Quando finalmente cruzei os portões principais e deixei para trás aquele lugar encharcado e pesado, prometi a mim mesmo que voltaria com mais gente para terminar o serviço. Não importava se zombassem de mim. Ninguém deveria mexer sozinho naquele tipo de noite, depois de uma semana inteira de chuva, com a terra tão instável e tão estranhamente viva. No dia seguinte, a claridade da manhã parecia ter dissolvido parte do medo da noite anterior. Quando cheguei ao cemitério, acompanhado de mais 2 funcionários que chamei para ajudar, o ambiente já parecia outro. O chão ainda estava lamacento, as trilhas ainda visíveis, mas sob o sol pálido tudo parecia mais racional, mais administrável. Andamos em silêncio entre as lápides, refazendo o caminho da madrugada, observando as marcas que eu havia visto. Para minha surpresa, elas ainda estavam ali, preservadas apesar da chuva que caiu até quase amanhecer. E agora, à luz do dia, eram ainda mais nítidas, pequenas, desproporcionais, algumas com dedos tão curtos que pareciam pertencer a mãos que nunca chegaram a se desenvolver completamente. Contei o que tinha visto, mas eles apenas trocaram olhares entre si e continuaram o trabalho. Talvez achassem que eu estava impressionado pelo ambiente, pelo peso da chuva ou até pelo cansaço. Afinal, ficar horas sozinho em meio àquele lamaçal faria qualquer um começar a enxergar o que não existe, mas algo dentro de mim sabia que não era invenção. Enquanto escavávamos para reposicionar o caixão afundado, senti novamente a estranha pressão no ar. Era como se o terreno estivesse mais pesado do que deveria, como se a própria terra resistisse aos nossos esforços para restaurar a ordem. Enquanto eles ajeitavam a estrutura do túmulo, eu caminhei até a lápide menor, de onde tinham partido as marcas de mãos. Senti um calafrio percorrer minha espinha antes mesmo de chegar perto. Algo parecia deslocado. A terra estava remexida novamente, mas agora havia algo mais. No meio do barro, semi-enterrado, vi um objeto pequeno e enferrujado. Me agachei para examinar melhor. Era uma correntinha, dessas que se dá para crianças pequenas. Estava toda suja, grudada em um torrão de lama, mas ainda assim resistia, como se tivesse sido enterrada recentemente. O estranho é que, pela posição em que estava, parecia ter sido trazida para cima, e não o contrário. Foi nesse momento que senti, pela primeira vez, que talvez aquilo tudo não fosse apenas coincidência. Me levantei rapidamente, o coração acelerado. Olhei ao redor procurando alguma explicação, mas o cemitério seguia silencioso, indiferente à nossa presença. Antes que pudesse chamar os outros, o rádio que carregávamos, uma precaução para manter contato, chiou alto, com interferências e ruídos inexplicáveis. Era um aparelho simples, mas confiável, e nunca tínhamos tido problemas com ele, mesmo em tempestades piores. A voz de um dos ajudantes soou do outro lado da frequência, mas a transmissão estava cortada, distorcida, quase incompreensível. No meio do chiado, consegui captar apenas uma palavra que ele repetiu algumas vezes: movimentação. Corri de volta para o local do enterro, onde os 2 cavavam para estabilizar o terreno, e vi que eles também estavam inquietos.
A terra ao redor da sepultura parecia tremer, bem levemente, como se algo estivesse se deslocando lá embaixo. Não era o caixão. Ele já tinha sido reacomodado, travado. Aquilo era diferente, como se o próprio solo estivesse respirando. Antes de continuar, se você está gostando dessa história cheia de suspense realista, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos que também curtem uma boa história de terror. Isso ajuda muito a gente a trazer mais conteúdos como esse para você. Agora vamos seguir. A movimentação cessou tão repentinamente quanto começou. O rádio ficou mudo. O tremor parou e o cemitério mergulhou novamente naquele silêncio pesado, como se estivesse aguardando. Olhamos uns para os outros sem dizer uma palavra. Todos sentiram. Não era alucinação, não era paranoia. Algo ali, sob a terra encharcada, resistia a ser esquecido. Enterramos o caixão novamente, reforçando as paredes do túmulo com placas improvisadas para evitar novos afundamentos, e tratamos de nos afastar o mais rápido possível. Quando voltamos para o carro, no caminho para a administração, ninguém trocou palavra. O peso do que vivemos parecia ter se entranhado na pele. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que tudo era apenas fruto da situação extrema. A lama, o trabalho noturno, a tensão de lidar com mortos e com a responsabilidade de manter tudo em ordem. Mas, todas as manhãs, quando passava perto daquela lápide menor, era impossível não reparar que o chão em volta parecia vivo. A grama ali não crescia, a terra nunca secava completamente, e de vez em quando, marcas de mãos, novas, frescas, ainda brilhando de umidade, surgiam sem explicação. Tentei ignorar aquelas marcas. Tentei seguir minha rotina como se nada tivesse acontecido, como se as manhãs não trouxessem novas impressões no solo úmido. Mas aquilo começou a me afetar de um jeito estranho. Era como se cada passo no cemitério pesasse mais, como se o próprio ar ali se tornasse espesso, difícil de respirar. Sempre que chegava perto daquela parte do terreno, meu corpo inteiro reagia. Os pelos se eriçavam, a boca secava, o coração acelerava. Havia um instinto primitivo me alertando, algo que dizia para não ficar ali por muito tempo. Num fim de tarde abafado, sem chuva pela primeira vez em dias, tomei coragem e levei uma pá até a área onde as marcas sempre apareciam. Queria dar um jeito de acabar logo com aquilo, descobrir de uma vez se havia alguma explicação lógica para tudo. Cavei cuidadosamente sem afastar os olhos do buraco, esperando encontrar alguma raiz, algum brinquedo velho, qualquer coisa que justificasse o que estávamos vendo. Mas à medida que retirava a terra, encontrei apenas vazio, um vazio que não parecia natural. Não havia sinal de caixão, nem restos, nem estrutura de sepultura. Apenas terra fofa, como se ninguém nunca tivesse sido enterrado ali. O buraco já tinha uns 50 centímetros de profundidade quando senti uma resistência. Algo duro. Abaixei para limpar com as mãos e, para minha surpresa, era madeira, mas não madeira de caixão. Era algo menor, mais tosco. Um caixotinho, talvez, coberto por musgo e barro, deformado pelo tempo. Hesitei. Tudo em mim dizia para largar aquilo e ir embora. Mas a curiosidade venceu. Com esforço, puxei o objeto para fora. Era uma caixa, trancada com ferragens enferrujadas. O cheiro que saiu dali era forte, acre, misturado com o odor característico da terra molhada. Dei alguns passos para trás, sem saber o que fazer. Algo naquela caixa parecia errar o ambiente. Era como se a presença dela contaminasse o ar ao redor. Não abri. Não tive coragem. Deixei-a ali mesmo, jogada ao lado do buraco, e voltei para o depósito do cemitério, trancando a porta atrás de mim com mais força do que o necessário. Naquela noite, sonhei que o cemitério inteiro afundava, engolido pela lama, enquanto centenas de pequenas mãos saíam da terra tentando se agarrar a qualquer coisa. No dia seguinte, quando voltei ao local, a caixa havia sumido, sem sinal de pegadas, sem sinal de arrasto,
E para o meu espanto, a área ao redor da pequena lápide estava completamente seca, como se nunca tivesse chovido ali. As marcas de mãos não voltaram a aparecer. O solo endureceu como pedra, e aquele estranho peso no ar desapareceu. O cemitério aos poucos voltou à sua rotina normal, dentro do que se pode chamar de normal em um lugar como esse. Nunca mais toquei no assunto com ninguém, e até hoje, quando passo perto daquele pedaço do terreno, desvio o olhar. Aprendi que, em alguns casos, a melhor forma de respeito é o silêncio, e que certas coisas, quando adormecem, é melhor deixar que permaneçam assim. Se você curtiu essa história cheia de suspense e tensão realista, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias ainda mais assustadoras para você. Eu sempre fui coveiro nesse cemitério. Conheço cada canto, cada pedra, cada túmulo. O trabalho é tranquilo, a maioria dos dias, mas há algo de inquietante sobre a noite aqui, quando tudo se cala. Eu sempre achei que o silêncio era o pior de tudo, mas foi o que aconteceu naquela noite que mudou completamente minha visão sobre isso. Há algum tempo, uma mulher vinha ao cemitério todos os dias, sem falta, sempre no mesmo horário, perto das 17h. Ela era baixa, de cabelo escuro e comprido, com uma expressão que misturava tristeza e resignação. Eu a via caminhar até o túmulo de seu marido, onde ela ficava por mais de 1 hora, às vezes mais, em completo silêncio. Era como se o tempo parasse para ela naquele local. As pessoas se acostumam com a dor de perder alguém e ela parecia ter se entregado totalmente a isso. Não conversava com ninguém, apenas se mantinha em pé, olhando fixamente para a lápide, como se ainda esperasse ouvir a voz do homem que havia partido. Eu a observava de longe, sem nunca me aproximar. Sabia que ela precisava daquele tempo, daquele espaço. O trabalho de um coveiro não é apenas cavar buracos. Há um respeito profundo por esses momentos. Nós, os que lidamos com a morte todos os dias, entendemos o peso que cada uma delas carrega. Eu nunca falei com ela, nunca perguntei o porquê de sua rotina, mas algo me dizia que ela precisava daquele ritual como uma maneira de lidar com a dor da perda. Às vezes, quando passava por aquele túmulo, via ela de longe, imóvel, e sentia o peso da solidão que ela carregava. Às vezes me perguntava o que aconteceria se ela parasse de ir, mas essa questão nunca chegou a se concretizar até aquele dia. Era uma sexta-feira quando percebi que ela não estava lá. Como sempre, estava fazendo minha ronda pelo cemitério, verificando se tudo estava em ordem. O sol já havia se posto, e o céu estava com aquele tom alaranjado típico do fim do dia. Eu fui até a parte mais distante do cemitério, onde os túmulos mais antigos estavam. Foi lá que vi algo estranho. Uma silhueta em pé, na frente do túmulo dela, exatamente onde ela costumava ficar. A mulher parecia ser a mesma de todos os dias, com o cabelo escuro e a postura curvada de sempre. Mas algo não estava certo. Eu senti um arrepio na espinha. Ela estava imóvel, em uma posição que parecia errada. Não havia movimento nenhum, nenhum sinal de vida. Era como se ela estivesse esperando por algo, mas eu não sabia o que. Naquele momento, algo me puxou para mais perto dela. Eu queria verificar, entender o que estava acontecendo. Comecei a andar em direção ao túmulo, com a intenção de ver se ela estava bem, se algo havia acontecido. Mas, quando a distância entre nós se reduziu para poucos metros, um vento estranho se levantou e a figura desapareceu. Não foi como se ela se virasse e fosse embora. Ela simplesmente sumiu, como se o ar tivesse engolido a sua presença. Olhei em volta tentando entender o que tinha acontecido. O vento estava fraco, nada parecia justificar aquilo. Fiquei parado ali por alguns segundos, tentando processar o que acabara de ver. Minha mente estava confusa. Eu tinha certeza de que era a mesma mulher, a mesma silhueta. Mas onde ela foi?
Como algo assim poderia acontecer? Fui até o túmulo, ainda com a sensação de que algo muito estranho havia ocorrido. Examinei o local, mas não encontrei nada fora do comum. Apenas o silêncio, que parecia ainda mais pesado naquela noite. No dia seguinte, ao chegar para o trabalho, uma das mulheres que cuidava do expediente me procurou. Ela estava pálida, com um olhar preocupado. Sem muita introdução, ela me contou que a mulher que sempre visitava aquele túmulo havia falecido na noite passada, em casa. Um infarto fulminante e o mesmo horário em que eu a vi no cemitério, parada em frente ao túmulo. O choque foi imediato. Como poderia ser? Como alguém poderia morrer no exato momento em que foi vista em um lugar onde não havia mais vida? Eu não sabia o que pensar, o que sentir. Tudo o que eu sabia era que aquela imagem da mulher em pé na frente do túmulo me assombraria por muito tempo. Talvez eu nunca soubesse realmente o que aconteceu naquela noite. Talvez fosse apenas uma coincidência. Ou talvez, como alguns dizem, algo mais profundo e inexplicável tenha se revelado ali. Mas uma coisa ficou clara. Quando lidamos com a morte, muitas vezes estamos mais próximos dela do que imaginamos. E o que é real e o que é apenas uma ilusão pode se confundir em momentos como aquele. Eu nunca mais vi a mulher no cemitério depois disso. Aquele túmulo permanece quieto, sem mais visitas diárias. E mesmo que o silêncio tenha voltado ao normal, algo dentro de mim nunca mais foi o mesmo. Se você está curtindo essa história e quer saber mais, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais mistérios e histórias assustadoras esperando por você. Eu, como coveiro, aprendi a respeitar não só os mortos, mas também o que os envolve. Há muito mais nessa vida do que os olhos podem ver, e no cemitério, o silêncio carrega mistérios que nunca vamos entender completamente. O que aconteceu naquela noite me marcou de uma maneira que eu não consigo explicar direito. A morte de uma pessoa nunca é algo fácil de digerir, principalmente quando se trata de alguém que você via todos os dias. A mulher não estava mais ali, mas eu ainda me pegava olhando para o lugar onde ela costumava ficar, tentando entender o que tinha acontecido. Fui capaz de ver a dor dela todos aqueles dias, mas de repente, a realidade parecia estar distorcida e uma sensação de estranheza tomava conta de mim. Alguns dias depois, fui chamado para um trabalho de rotina. Nada muito fora do normal. O enterro de um homem que havia falecido em um acidente. Aquele era mais um daqueles dias em que as coisas seguiriam seu curso, sem grandes surpresas. Quando cheguei ao local, comecei a preparar tudo, organizando o terreno e fazendo o necessário para garantir que o enterro ocorresse de forma tranquila. Porém, à medida que o caixão descia lentamente para o fundo do túmulo, algo me fez parar. Uma sensação gelada percorreu minha espinha e eu olhei ao redor, em busca de algo que justificasse a estranheza que sentia. Foi quando meus olhos caíram sobre o túmulo da mulher. Eu sabia que ela não estava mais ali, mas ainda assim, o cemitério parecia mais pesado perto daquele local. Olhei em direção ao ponto exato onde ela costumava ficar, e por um momento pensei ter visto uma sombra se mover entre as lápides. Meus olhos se estreitaram, tentando enxergar melhor, mas nada. O vento estava calmo, o céu claro, mas a sensação de que algo ainda pairava no ar era impossível de ignorar. Eu tentei afastar esse pensamento da minha mente. Deve ser só a minha cabeça, pensei, mas havia algo na forma como o cemitério estava quieto demais, como se algo estivesse ali, mas não fosse visível. Eu tinha experiência suficiente para entender que, muitas vezes, nossa mente pode nos pregar peças quando estamos cercados por tanta solidão e silêncio. Mas ainda assim, algo me incomodava. Naquele momento, o telefone do meu bolso tocou, me tirando da minha linha de pensamento. Era o gerente do cemitério, avisando sobre um detalhe referente ao enterro. Eu rapidamente atendi e fiquei ali, escutando a conversa, tentando focar. Mas no fundo, meu olhar continuava fixo naquele ponto. E mais uma vez, uma sensação estranha tomou conta de mim, uma sensação de que não estava mais sozinho ali.
Quando terminei a ligação, algo me fez virar rapidamente. Eu estava sozinho, exceto pelos outros coveiros que trabalhavam mais distantes. Mas, por um segundo, juro que vi uma figura parada entre os túmulos. A silhueta era de uma mulher, uma figura alta e fina. Seus cabelos escuros estavam amarrados da mesma forma que a mulher que sempre visitava o túmulo. Eu congela. Minha mente disparou em todas as direções, tentando achar alguma explicação lógica para aquilo. Mas antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu como uma sombra ao vento. Voltei a olhar para o túmulo onde a mulher costumava ir todos os dias. A sensação de frio e desconforto ficou ainda mais forte. Aquele não era o primeiro evento estranho que eu havia experimentado neste cemitério, mas parecia ser o mais direto. Era como se o tempo e o espaço se dessem as mãos em algum lugar escondido, e eu fosse apenas um espectador incapaz de entender completamente. A noite chegou, e eu não conseguia deixar de pensar no que havia visto, ou melhor, no que achei ter visto. Já estava em minha última ronda, conferindo as luzes e fechando os portões, quando uma das lanternas iluminou uma pequena flor caída na areia, perto do túmulo da mulher. Ela era simples, mas havia algo de inusitado nela, um detalhe que eu não conseguia deixar de notar. A flor parecia ter sido colocada ali recentemente, como se alguém tivesse deixado um tributo, mas não havia ninguém por perto. Aquele pequeno gesto me fez sentir um aperto no peito. Não porque a flor fosse algo de outro mundo, mas porque ela parecia ter sido deixada por alguém que sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Alguém que ainda se importava, mesmo após tudo o que havia ocorrido. Alguns dias depois, fui tomar o turno de um colega que estava de folga. Ao chegar mais cedo do que o habitual, me deparei com uma situação que eu jamais imaginei. Um outro túmulo, não muito longe do da mulher, havia sido reaberto. A terra estava amontoada ao redor e a tampa do caixão parecia ter sido levantada, não de maneira desleixada, mas como se tivesse sido aberta com uma certa pressa. O cemitério estava quieto, mas o ar parecia carregado de algo inexplicável. Eu fiquei paralisado por um instante. O que estava acontecendo ali? Eu sabia que algo estava errado. Eu já havia lidado com desenterramentos antes, mas isso não parecia um acidente. Havia uma intenção ali, algo que, mais uma vez, fazia com que o silêncio de todo aquele lugar fosse ainda mais perturbador. Não me atrevia a mexer no que já estava sendo mexido, mas dentro de mim, o questionamento já havia surgido. O que poderia estar acontecendo? O que eu estava realmente vendo? Aquela noite me deixou ainda mais inquieto do que o habitual. O cemitério, com seu silêncio denso, parecia estar me observando, esperando por algo. Eu nunca fui de acreditar em histórias mirabolantes ou fenômenos sobrenaturais, mas havia algo ali que não se encaixava. O túmulo reaberto, a flor caída e aquela presença indescritível. Tudo parecia entrelaçado de uma forma que minha mente se recusava a compreender. Como se o tempo estivesse dando sinais de que as coisas não terminam quando enterramos algo ou alguém. Eu sabia que não era só coincidência. Naquela madrugada, resolvi voltar para o cemitério para fazer uma nova ronda. Não consegui tirar a ideia de que algo estava acontecendo ali, algo que eu não podia entender, mas que estava se desdobrando diante dos meus olhos. Era uma sensação estranha, como se o lugar, com sua terra e suas pedras, estivesse guardando um segredo. Eu sabia que tinha de investigar mais a fundo. Não era apenas uma história, uma coincidência ou uma simples sombra na noite. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Caminhei pelos corredores estreitos, entre os túmulos mais antigos, os que estavam mais distantes da entrada principal, onde ninguém costumava ir. Era onde o ambiente parecia mais fechado, mais abafado, como se o próprio ar estivesse impregnado de algo pesado. Naquela noite, havia uma neblina fina que tornava a visão embaçada, e a luz das lanternas tremulava ao ritmo de um vento suave. Foi então que, no fim de uma das trilhas de pedras, avistei algo à distância. Primeiro pensei que fosse apenas minha imaginação, mas à medida que me aproximei, pude ver claramente.
Havia uma figura de pé à frente de um dos túmulos. Meus passos foram ficando mais pesados, mais lentos. Eu sabia o que isso significava. Era a mesma posição que eu vira dias antes. Mas a mulher não estava ali. Era impossível. Ela tinha morrido. Não havia como estar lá de novo. A figura estava vestida com um longo casaco escuro, que não era o tipo de roupa que ela costumava usar. Mas o cabelo e a postura eram idênticos. Eu parei, o coração batendo mais rápido. O que estava acontecendo? Como alguém podia aparecer ali, naquela hora da noite, se sabia que ela estava morta? Eu não queria acreditar no que meus olhos estavam me dizendo, mas algo em mim sabia que aquilo não era apenas um truque da mente. A figura estava imóvel, mas não parecia natural. Como se fosse uma presença, uma sombra disfarçada de algo humano. Eu não sabia se avançava ou se me afastava, mas como se alguma força invisível me empurrasse, comecei a me aproximar. Minha respiração ficou mais pesada, mais difícil. Cada passo parecia pesar toneladas. E a sensação de que eu estava entrando em um território proibido se intensificava. Foi quando, com a luz da lanterna, iluminei o rosto da figura. Mas ao fazer isso, a mulher simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. Não foi um movimento, não foi um desvanecer gradativo. Ela simplesmente não estava mais lá. A lanterna iluminava o vazio, onde antes houvera alguém. Eu girei rapidamente, olhando para todos os lados. Mas nada. O cemitério estava novamente em completo silêncio, como se nada tivesse acontecido. Meus pensamentos estavam em caos. Não pude entender o que aconteceu. Eu sabia que a mulher não estava ali de verdade. A mente humana pode criar ilusões, enganar a si mesma, mas o que vi não poderia ser só isso. Algo estava acontecendo, algo que eu não estava preparado para compreender. Fui até o túmulo de onde a figura desapareceu, e lá, em cima da lápide, havia uma pequena flor. A mesma flor que eu vira cair dias antes. O mesmo gesto, o mesmo símbolo de respeito ou de lembrança. Mas agora ela estava ali, naquele lugar, de forma quase insistente, como se quisesse me lembrar de algo que eu já sabia. Mas ao mesmo tempo não sabia. Eu não queria acreditar, mas tudo aquilo apontava para uma verdade que eu estava me recusando a aceitar. A morte talvez não seja o fim. Talvez, de alguma forma, existam histórias que continuam além da linha que separa a vida da morte. E naquele cemitério, naquela madrugada, eu fui mais uma vez confrontado com algo que desafiava minha visão de mundo, minha razão. Eu, um coveiro, acostumado a ver tudo passar, não sabia como lidar com isso. No dia seguinte, os rumores começaram a se espalhar. O colega que estava de folga e eu trocamos olhares, mas nenhum de nós comentou o que vimos. Não era necessário. Todos no cemitério sabiam que, de alguma forma, a morte carregava mais do que se via. Os outros coveiros começaram a se afastar mais de alguns túmulos, olhar com mais cuidado para o que acontecia ao redor. O que aconteceu ali, naquela madrugada, parecia ter marcado aquele lugar de uma maneira que nenhum de nós conseguiria esquecer. Talvez eu nunca saiba realmente o que aconteceu naquela noite. Talvez seja algo que, no fundo, todos sabemos que é possível, mas que preferimos não admitir. O que posso dizer com certeza é que, de agora em diante, o cemitério vai ser um lugar diferente para mim. Eu não sei o que exatamente aconteceu naquela madrugada. Se foi um engano da mente, uma ilusão provocada pelo medo e pelo silêncio do cemitério, ou se algo mais profundo, além da compreensão humana, estava acontecendo ali. O que sei é que aquele cemitério, aquele lugar onde eu passei tantos anos da minha vida, nunca mais será o mesmo para mim. Cada sombra, cada som do vento, cada passo naquelas trilhas de pedra me lembrará do que vi, ou talvez do que senti. A morte, para quem trabalha com ela todos os dias, tem sempre um contorno de mistério. Mas naquele dia, eu fui forçado a confrontar uma verdade que ainda não sei como digerir. A mulher que visitava o túmulo do marido todos os dias, que sumiu sem explicação, deixou uma marca em mim que permanece até hoje. Talvez não tenha sido ela, mas algo mais. Algo que eu não consegui entender. Algo que não se encerra com a morte,
mas segue em algum lugar nas entrelinhas do que vemos e do que sentimos. Eu estarei sempre de olho, sempre atento, porque agora sei que o que vemos de fato nem sempre é tudo o que está ali. A vida e a morte têm seus próprios mistérios, e por mais que eu queira acreditar que tudo tem uma explicação lógica, há certos momentos que não podem ser explicados. E, por mais que eu queira seguir em frente, a verdade é que algo mudou dentro de mim, algo que nunca mais vai deixar aquele cemitério ser o mesmo. Agora, o silêncio que se faz lá entre os túmulos já não me parece tão tranquilo. E talvez, no fundo, eu tenha sido escolhido para guardar os segredos de um lugar onde os vivos e os mortos se cruzam de formas que não conseguimos compreender. E talvez você que me escutou até aqui também tenha algo a aprender com isso. Agora, ao final dessa história, se você ainda se sente curioso ou se as sombras dessa noite ficaram com você, se inscreva no canal, curta e compartilhe. E lembre-se, talvez você nunca saiba o que realmente se passa em lugares como esse. O que fica muitas vezes é apenas o que não conseguimos ver, mas que sente-se profundamente.